de pé, está fazendo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Glórias a Deus. 2 Crônicas 20. Aleluia. Glórias a Deus. Não quero dar meu nome para não. Minha voz está bem. Minha voz ainda não acordou hoje. Amém, irmãos? Amém. Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. Amém. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazon Tamar, e que... Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das nações de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não julgarás? Porque nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerás contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os que acharem no fim do vale, diante do deserto de Jerusalém. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prospereis. Irmãos, vamos repetir o 17. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, E veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus, aleluia, né? Palavra maravilhosa. Eu quero nessa hora chamar o nosso pastor José. Vou estar passando já para ele, que vai estar fazendo oração. Oh, glória. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Tem uma correria agora de manhã. Tinha falado para o pastor que eu ia chegar um pouco mais tarde. Mas nós estamos aqui para glorificar o Senhor, né? Agradecer a Deus primeiramente por nós estarmos aqui. Também agradecer a Deus pelas irmãs que estão aqui cooperando conosco nessa manhã. Essa manhã, de qual nós decidimos para fazer 24 horas de oração, né? E vamos não só as 24 horas, vamos continuar orando, né? Vamos continuar buscando esse Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, Deus maravilhoso, Deus da glória, Deus criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, a igreja, ó Deus querido, Ele já está, ó Pai, na Tua presença, Deus amado. E nessa manhã, meu Pai querido, nós estamos aqui unidos, meu Pai amado, no mesmo lugar, meu Pai querido, porque nós estamos nessa manhã, Deus amado, te buscando, Pai querido, em espírito e em verdade, meu Pai amado. Que nessa manhã, meu Pai querido, o Senhor possa conceder, meu Pai amado, a vitória a cada irmã, a vitória a cada irmão, a vitória para aqueles irmãos que não puderam vir, meu Pai amado. Oh Senhor da glória, uma manhã, ó Deus, maravilhosa, meu Pai amado. Uma manhã, meu Pai amado, muito boa em nossas vidas, meu Pai amado. E te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de chegar até Ti, Senhor da glória, e pedir perdão, ó Pai, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, ó Deus querido. Oh, meu Pai amado, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Oh, meu Pai, como somos bons por Josafá, o Senhor também será conosco, ó Pai querido. Como o Senhor falou, meu Pai amado, a Josué, estarei contigo. Oh, meu Pai, nunca desampararei. O Senhor nosso Deus, Ele não vai desamparar nenhum de nós, porque Ele é fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E nessa manhã, Deus, eu venho te agradecer por cada vida que está nesse lugar. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, pode sentar, dando glória a Deus. Eu vou trazer uma passagem aqui maravilhosa que Josafá. Perigo, quem que não enfrenta perigo dia a dia? Nós saímos de casa, nós encontramos perigos. Por onde a gente vai, a gente passa por perigos. Por isso que é bom nós sair de casa, nós orarmos a Deus. Para onde nós for, Deus possa nos livrar de bala perdida, de acidente de carro. Porque nós saímos, e quando nós saímos de casa, muitos nos observam. Vai para a igreja, ó, os irmãos vão para a igreja. Se vai para outro lugar, ó, o irmão já vai lá no bar beber. Nós somos observados de toda maneira, irmão. E vem seta, tudo quanto é lado. Vem tocando tudo quanto é lado. Até quando nós vamos para a igreja, às vezes o próprio pessoal de nossa casa começa a nos criticar. É uma peleira tremenda, irmão, é uma luta tremenda, que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, né, irmão? Nós temos que lutar contra essas hostes perigosas que tem aí. E como Deus deu vitória aqui a Josafá, ela também concede a cada um de nós. Uma palavra maravilhosa, irmãos, que a gente vê. Você vê que foi diante, irmão, aqui do maior crise de sua vida. Foi uma crise tremenda. Josafá, ele não tremeu, porque ele acreditou no Deus que ele servia. E quando nós acreditamos no Deus que nós servimos, irmãos, nós vamos longe, irmãos. Pode ter certeza que ele falou, não há batalha que nós vamos perder, porque nós estivermos em Cristo Jesus, irmãos.
Pode ter batalha que for, porque a batalha ela vem. A batalha ela vem. Se a gente vê, todos os homens de Deus teve batalha. Todos eles teve batalha e todos eles foram vitoriosos. Quando nós estamos com Deus, quando Deus está na frente da batalha, nós somos vitoriosos. Pode ver, irmão, quando foi ali na Jericó, quando Josué ali gritou, o povo ouviu a palavra de Deus ali, Deus estava com ele, e Deus estava tremendo na vida dele, foi eles ganharam a batalha. Aí logo em seguida ele vai enfrentar outra guerra, numa cidade chamada Ai, só que ali eram poucas pessoas, só que Josué achava que ele podia ir sozinho, deixar de lado que é pouquinha gente. Ali ele perdeu a guerra, irmão, porque ele deixou o nosso Deus para trás. Não vamos deixar nosso Deus para trás, não. Vamos sempre cravar ele para cima. Se vamos ver lá, Josué achou que já estava forte, ele derrubou uma batalha tão grande, Jericó. Mas quando ele foi pegar Ai, cidade de Ai, pouquinhos soldados, cidade pequena, ele perdeu a guerra. Porque ali tinha pecado no meio, e ele sabia, mas ele relevou. Então, irmão, toda vez que nós viemos cá do Senhor, vamos pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, aí a vitória é nossa. O pecador, você vê o pecador, porque o Jesus Cristo vê claramente que ele ama o pecador. Ele só aborrece o pecado. E o pecado são causa de muitas derrotas. Muitas derrotas. Porque o pecado ele parece bonito na hora. O pecado ele parece maravilhoso na hora. Mas depois tem uma consequência tão grave, irmão. Então quando a gente for parar para perceber, nós já caímos. E a Bíblia fala, aquele que está de pé, procura que não caia, né? E nós temos esse Deus que possa nos levantar. A irmã abriu o culto, a irmã deu essa oportunidade, a irmã. Estou vendo a cada irmã essa noite aqui. A irmã quer jogar hoje. Então lá você, louvado nossa Daiane. Fiquei feliz de ver você aqui, minha vizinha lá. Ela falou que ela vinha e veio, né? Ela falou um dia eu vou. Esse dia foi hoje. Que Deus te abençoe. Faz música para o Senhor, amém? Amém. Eu vou estar louvando o hino, mas o Senhor colocou no meu coração apenas um versículo em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirão os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O Senhor colocou no meu coração que Ele é. Simplesmente Ele é. Ele é o grande eu sou. Se você precisa de sentar com fome, Ele é o alimento. Se você está com sede, Ele é a água. Se você está triste, Ele é o consolo. O Senhor é tudo que você precisa. Ah, mas eu preciso de um caminho. Ele é o caminho. Ah, eu preciso de um descanso. Ele é o descanso. Então procure sempre o Senhor. O Senhor está falando, eu sou. Na sua causa eu sou para todas as coisas. Lembre-se sempre disso, amém? Vou estar louvando. Só um passo a mais, um segundo a mais no tempo. Só um pouco mais, sigo para frente, mas olho para trás. Tento entender, mesmo cuidando de mim, não pode haver. Carregou meus fardos por mim, por mim. Aleluia, Para o cansado Ele é o descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede, fome, água e pão da vida. louvado seja Deus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação para quem nele crê. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade e perdão. Aleluia. Para o cansado Ele é o descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom e maravilhoso, né? Pela presença de Deus. E é prazer antes de passar para o teu com o pastor, eu vou passar 3 versículos para a igreja. Está em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Estava vendo essa passagem aqui dentro do ônibus, chama muita atenção. Muito conhecida essa passagem aqui. Lá em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler o 8, 9. Aleluia. Que diz assim, ó: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, no qual reteve a comer o pão, e sucedeu que todas as vezes passava ali, se dirigia a comer o pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vi essa palavra aqui, essa palavra maravilhosa, irmãos. Você vê que aqui sendo essa mulher rica, sendo uma mulher rica, ela tinha uma qualidade que muitas mulheres, homens cristãos deviam ter: a benevolência, o amor, a dedicação, o discernimento. Você vê que nessa passagem, ela que alerta o marido. Ela alerta, tá vendo aquele homem que passa ali por nós ali, ela é um homem santo de Deus. Assim costuma fazer essas mulheres que têm discernimento, como foi lá na frente, lá, as mulheres que, por amor de Jesus Cristo, para agradecer a Deus, vêm aqui as fazendas. Eu vi essa passagem aqui muito maravilhosa. Ela sendo uma mulher rica, ela era essa serva do Senhor, dispunha a hospedar o profeta Eliseu em sua casa, gentilmente, bondade, benevolência, hospitalidade, são qualidade inerente da serva de Cristo. O seu desejo de servir era tão acentuado que chegou a prover um quarto exclusivo para o profeta. Se o discernimento, ela vai e alerta. Ela que alerta o marido dela. Foi o marido dela que viu. Você vê que essa mulher ela tinha um amor no coração. Você vê que ela se dispôs a ajudar o profeta de Deus. Aí o tiro saiu para o dia de hoje. Será que eu ia deixar a minha esposa chegar de mim e falar: olha, irmão José, vamos fazer um quarto, porque o homem que passa aqui é o homem de Deus. Será que tinha coragem de fazer esse quarto? Será que os maridos das irmãs tinham essa coragem? É um homem que está passando ali. Uma pergunta difícil no dia de hoje, né? Será que nós tínhamos essa coragem de hospedar, ou o contrário, ou o esposo hospedar outra mulher, outra irmã? Vou fazer, aqui nós temos 3 quartos, vou pegar esse quarto aqui, vou separar e vou deixar uma irmã para morar aqui. Precisa ter uma inteligência bem grande, precisa ter uma comunhão com Deus tremendo para fazer isso, irmão. Porque tem que ter união das duas partes. E se fizeram, ou seja, nós precisamos fazer o segundo dia, já, para isso aí. Você está casado, aí você chega, a tua mulher fala para você: eu vou fazer um quarto aqui no fundo e vou dar para o homem de Deus que passa aqui. Né? Essa mulher tem recebido de Deus. É uma coisa muito interessante que eu estava vendo nos dias de hoje. Vamos falar uma coisa para os irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, quando a esposa está na presença de Deus junto com o esposo, quando os dois têm união e na mesma concordância, isso faz, irmão. Mas tem que ter a mesma concordância. E tem que ter um discernimento tremendo. Você vê que ela percebeu que aquele homem, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que fazia proezas por onde ele passava. Então ela conhecia, ela entendia. Então nós temos que ter isso: benevolência e amor. Sabe, velho? Se eu fosse chegar para você e falar assim: eu vou fazer um quarto aqui para passar, tem um homem que passar aqui, vamos colocar ele para morar em casa. Aceita? Mas a Bíblia fala, mesmo sem nós saber, nós escolhemos anjos de nossa casa. Então nós temos que buscar esse discernimento de Deus. Quando não tem esse discernimento de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele toca no nosso coração, toca no coração da esposa, toca no coração da esposa, para poder ajudar o homem de Deus. Se eu com a minha esposa, nós conversamos, sei que é nós 3 aí. Então tem que ter Concordância. Lá em Amós fala, 3:3, pode andar 2 juntos se não tiver concordância? Então tem que ter concordância. Estou passando para a pastora, continuar, vejo o culto. Então essa palavra do versículo foi interessante no dia de hoje. Glória a Deus, né? Irmãos, eu quero nesta hora apresentar os irmãos que vieram nos dar a honra da sua presença. Está conosco a minha prima, a Daiane, a minha tia Miriam também veio nos prestigiar,
Também a irmã Neuza, acertei, né, irmã Neuza? E a missionária Angelita, que vai estar trazendo a mensagem nesta manhã. Como nós, a igreja, vamos recebê-los? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A tua presença nos fortalece. Amém. Eu já quero dar oportunidade para a irmã Neuza também, está tendo a oportunidade esta manhã. Honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santa na igreja, com o Pai do Senhor. Amém. Para mim, esse dia hoje é maravilhoso, porque eu tive o privilégio de estiver aqui, a irmã Angelita me convidou, e eu estou amando, sabe? Senti a presença de Deus, vi a presença de Deus aqui, vi Deus agir aqui, a presença do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, né? Eu sei que Deus está nessa casa. Que Deus é maravilhoso mesmo. Só para a meditação da igreja, uma palavra, Neemias 12, versículo 43. Sobre a meditação da igreja. Sacrificaram no mesmo dia, grande sacrifício. Se alegra, porque Deus os alegrará. Com grande alegria, até as mulheres, os meninos se alegraram. De modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então, nessa manhã, vamos nos alegrar, porque a alegria vai vir. A alegria vai vir para as mulheres, para as crianças, os homens, alegra, como alegrou em Jerusalém. Até de longe viu a alegria. Então, não vamos desanimar, não. Vamos alegrar, porque Deus vai dar vitória. Eu creio na vitória do Senhor, que Deus vai dar vitória. Alguém que está aqui, eu não sei qual é o problema de ninguém. Eu só sei que Deus vai dar vitória. E muito vai cantar o júbilo da alegria. E muito vai ouvir, muito da vitória, e muito vai dizer, só o Senhor é Deus. E vai dar alegria aqui, porque Deus é com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, irmão, você já pode sair daqui com posse da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ciente que Glória Deus está a te Deus. dando uma grande vitória esta manhã. Aleluia. Missionária Miriam também está com a oportunidade Aleluia, Deus. nesta manhã. Glórias a Deus. Eu também salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de alegria estar aqui, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Não foi fácil até eu chegar aqui não, irmão. E fiquei mais de uma hora e meia, fiquei 1h30 lá no ponto esperando o homem, esqueci que era, hoje é feriado, ele não passa. Fiquei 1 hora também. Eu esqueci que ele não passava. Mas eu pus um propósito no meu coração, desde quando minha sobrinha mandou uma mensagem para mim, que deu a oração. Eu falei, Jesus, eu estou nessa, porque eu preciso da oração e eu preciso da bênção, e a tua igreja também. Vamos cantar o hino, porque o Senhor sempre está conosco, Ele nunca nos deixa. Glória a Deus. Estou contigo. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Sou Deus e meus filhos sempre zelo muito bem e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus e eu te amo, pois provei na cruz o meu amor, e para Glória a Deus, sempre aleluia. serei teu Senhor. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares
Quem está lendo aqui? Versículo, capítulo 45 de Isaías. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 45 de Isaías diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, Glória a assim, Deus. a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E tirarei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamo rei, pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Amém? Glória a Deus. Essa passagem de livro de Isaías, ela conta a história, ela nos conta do momento em que Ciro vence uma batalha, vence uma guerra, e após vencer essa guerra, ele deixa o povo de Israel ainda preso. Porque o povo de Israel neste momento, você vê os capítulos anteriores, o capítulo 43, assim por diante, você vai vendo que o povo de Israel estava cativo, estava preso, estava sendo escravo. E quando Ciro chega para essa guerra, ele leva o povo de Israel como se fosse esposo, como se fosse riquezas que ele ganhou da guerra. Só que tudo que Deus faz, às vezes a gente olha e fala, não dá certo. Mas tudo o que acontece está nas mãos de Deus. O seu dormir, o seu levantar, o seu respirar, o seu andar, está tudo nas mãos de Deus. E às vezes a gente olha e fala, não entendo o que está acontecendo. Mas muitas das coisas não é para assim entender. Porque quando estamos nas mãos de Deus, nós temos que viver o que Ele tem nos colocado para viver. Porque Deus, Ele nunca vai colocar algo na sua vida para que você sofra. É para um ensino, mas logo depois desse aprendizado, vem a vitória. Glória a Deus. O povo estava cativo porque tinha esquecido de Deus. Só que o engraçado é que quando Ciro vence a peleja, se junta alguns homens e vai até Ciro. Fala, rei, o senhor ganhou a peleja, o senhor ganhou a cidade, mas nós estávamos cativos, nós não temos nada a ver, nós podemos ir embora? Ciro pega e fala, não. Vocês vieram como prêmio por vencer a peleja. Depois disso, acharam um pergaminho, pastor. Nesse pergaminho que eles acharam, levaram até Ciro. E quando Ciro começa a ler o pergaminho, quando eles pegam e vão ver o pergaminho, percebe que o pergaminho já era antigo. E no pergaminho dizia, Ciro, fui eu quem te escolhi para ser rei. Foi eu quem te escolhi para ganhar as cidades e as batalhas que você ganhou. Foi eu que te escolhi para você estar onde você está. E na nossa vida não é diferente. Foi Deus que para ter as vitórias, não é para outros. Sabe o que é mais bonito nisso tudo, pastor?
é que muitas das vezes se levanta o diabo e fala, ó, pode parar que não vai servir, que você não vai conquistar. Aí Deus escreveu lá, ó, já conquistou a vitória, eu já dei, já é vitorioso, já venceu e acabou, é como sinal. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi que o que Deus ele quer fazer em nossas vidas acontece de uma forma ou de outra. Mas é muito melhor ouvir a voz de Deus e confiar e saber que vai acontecer o que Ele quer, do que você ficar retrucando, tentando de outras formas e sofrendo mais. Só quero que você lembre uma coisa: quem escreveu a sua história e tem te ajudado e te fortalecido até hoje é Deus. Então não se importe com o tamanho da prova, com o tamanho da batalha ou do adversário, porque quando Deus está contigo, você não precisa temer a nada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Madalena. Deus. Aleluia. Você também está com oportunidade. Deus Venha tremendo. falar de maravilhoso. Jesus. Receba a Daiane, Jesus. Glórias a Deus. Oh, Aleluia. Deus Santo. Obrigado, Deus. Também acabou de Aleluia. chegar o nosso pastor Daniel. Deus Também tremendo. chegou de Poderoso. volta. Logo depois da irmã Daiane já vou estar passando. Deus Santo. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Vamos ler o Lucas do Senhor. Amém. É só um versículo aqui. Se encontra em Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 8. Glórias a Deus. Jesus perante Herodes. Só um versículo 8 mesmo. Somente. Diz assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Aqui, quando Jesus ele foi preso, e o pessoal, as pessoas queriam ver, porque estavam acusando ele, e nada tinha para acusar, não tinha prova nenhuma. E chegou o Herodes e falou assim: mas peraí, esse aqui eu queria muito ver, e se alegrou. Eu quero ver, ele vai fazer algum sinal, ele vai falar alguma coisa, ele vai se defender. E Jesus nada falou. Jesus ele se calou que nem uma ovelha. Mas o que eu quero falar nesta manhã, muitas das vezes nós olhamos, peraí, eu vou até Jesus, porque lá ele vai falar comigo e vai me dar um sinal. E muitas das vezes Deus se cala. Deus simplesmente se cala, não responde nada. Aí vem nós, começa a indagar a Deus, nós começamos a questionar ao Senhor, e Deus sabe que no momento do silêncio também Deus está trabalhando. Ele trabalha por mim e Ele trabalha por você. Deus sabia que Ele ia morrer. Deus como cordeiro, mas Ele não abriu a sua boca. Ele não poderia fazer? Poderia. Mas simplesmente Ele não fez para que se cumprisse as escrituras. E muitas vezes nós questionamos o Senhor e perguntamos: mas por que Deus não faz? Deus Ele faz na hora que Ele quer, na hora que tudo tem um tempo. Porque a palavra do Senhor nos diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, irmãos, Deus trabalha no silêncio. Deus também trabalha no silêncio. Amém? E assim agradeço a oportunidade de nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo, poderoso. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus Santo. Deus de Israel. Oh, papai, está nas tuas mãos. Abençoe, Pai. Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Coisa boa é ver o povo envolvido nas coisas de Deus. Nós estamos aí. Ontem foi o dia com Deus, da oração, nosso ministério. 24 horas em oração, os irmãos, o ministério inteiro, cada um pegou um pouquinho. O que podia orar meia hora, orava. O que podia orar uma hora, orava. E cada um fez a sua parte. E aqui estamos encerrando esta primeira etapa desta convocação para a oração. É o mês de novembro, Deus já tem feito maravilha,
O adversário de nossas vidas muitas vezes não fica contente, mas uma coisa é certa, irmão: se você perseverar, se você continuar, se você não arredar o pé para trás, a vitória certamente virá. Pastor, mas é poucos. Irmão, é sobre um pouco que Deus faz muito. É sobre um pouco de fé. É sobre um pouco de ânimo. Fala, mas eu tenho pouco ânimo. Eu tenho pouca força. Não tem importância. É sobre um pouquinho que Deus vai operar. Precisamos de você. Continua nesta batalha juntamente conosco. Não abandone nós, não. Nós somos carentes das orações dos irmãos. Somos carentes que os irmãos continuem nesse propósito. Que eu estava meditando, não sei se foi nesta igreja, se foi lá em Mongaguá, o ano 2020 já está aí. Falta simplesmente 2 meses, né? Menos de 2 meses já, né? Que já são dia 2, né? Menos de 2 meses para chegar 2020. E se você quer ter vitória, irmão, tem gente que quer plantar e colher no mesmo dia. Este final de ano, nós vamos dobrar a nossa etapa aí no trabalho. Vai ter congressos, vai ter vigílias, vai ter dia com Deus da oração, né? Dia com Deus da oração. Vamos ter jejum na parte da manhã. Nós não vamos parar neste ano, porque o ano 2020 nós vamos colher grandes vitórias. Agora, nós não podemos ser filho ingrato. O que é o filho ingrato? Ele não está fazendo nada e que está querendo colher bastante do Senhor. Ele não faz nada. Deus podia me dar um carro, uma casa nova, um tal. Não, mas você tem que fazer a sua parte. Nós temos que desempenhar. Eu quero vidas novas na casa do Senhor. Eu quero que Deus salve. O que você está fazendo para que esta salvação possa acontecer? Né? O que é que nós podemos fazer para que a nossa vida seja amparada pelo Senhor? Não estou pedindo para hoje. Escute essa. Nós estamos passando por momentos que estamos em oração pelo ministério. Nós estamos orando pela igreja de Lavras. Nós estamos orando pela igreja de Perdões. Nós estamos orando pela igreja de Mongaguá. Nós estamos orando por esta congregação. Estamos orando pela terra que nós já estamos lá sentando broco, que muito em breve nós já vamos estar ali, em nome de Jesus, fazendo os nossos cultos naquele lugar, ali no Jardim São Francisco. Porém, irmão, tudo precisa estar baseado. Eu falo sempre que precisa estar solado, precisa estar com a sola boa, viu? Com a base boa, para que nós possamos chegar mais longe. Ah, mas se nós não conseguir, irmão, uma coisa que nós não podemos fazer é deixar de procurar a bênção, deixar de bater na porta, deixar de pedir ao nosso Senhor Jesus, aleluia, porque todo mundo que bate, a porta se abre. Todo mundo que se pede, viu? A resposta. Agora, a resposta pode ser o sim e pode ser o não. Irmão. Agora, será que nós estamos preparados para o sim e para o não? Né? Nós podemos pedir: Senhor, livre-nos. E se o Senhor quiser prosseguir um pouquinho? Eu costumo dizer que é na prova que o crente busca mais. Então, irmão, a prova é a sua maior amiga. Viu? É a sua maior amiga, porque deixa você mais perto de Deus. Você tem intimidade com Deus. Se você fala mais com Ele, você fica mais adjunto dele. Aleluia. Glória a Deus. Quer estar ouvindo agora, é isso? Você vai ter mais alguma oportunidade? Tirar oferta? O que você vai fazer? Vai louvar? Então, glória a Deus. A pastora Edilei, então, vai falar. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz com Jesus hoje. E eu quero louvar o Senhor com o embargo de número 597. Hoje é aniversário da minha filha mais velha, ela está completando 20 anos de vida. E como todos os anos, desde quando ela nasceu,
Eu louvo ao Senhor todas as vezes para agradecer ao Senhor pelo presente que Ele me deu de ter ela, pelo privilégio, pela vida dela. Então hoje não vai ser diferente. Eu quero louvar ao Senhor com ensino e agradecimento pela vida dela, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero que os irmãos adorem ao Senhor juntamente conosco, com o hino de número 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda provação, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Glória a Deus, aleluia. Temos que ser gratos ao Senhor, né, irmão, por todas as coisas. E eu quero convidar a irmã Carol para vir aqui na frente. O pastor Daniel vai estar fazendo uma oração. Enquanto eles vão estar chegando, o diácono Daniel recolhe as ofertas para a casa do Senhor. E nesta oração, irmãos, nós já vamos estar apresentando também ao Senhor, irmã Angelita, que já está na mão do Senhor, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta hora. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós vamos estar orando, glória a Deus, a irmã Carol está completando mais um ano de vida. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, continue trabalhando para o Senhor, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, juntamente com os irmãos desta igreja. Nós estamos te adorando, Senhor, na beleza da sua santidade, para que o Senhor possa, Senhor, abençoar a tua filha, Senhor, irmã Kerly, que está completando, Senhor, mais um ano de idade. Ó Pai de poder, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida dela,
e venha fazer os seus planos, Senhor, sobre a vida dela. Que a alegria, a paz, Senhor, a tua prosperidade, aleluia, a sua mansidão, aleluia, a sua comunhão possa estar com ela todos os dias, ó Pai, para a tua glória. Abençoa a vida dela, Senhor. Receba o louvor e a adoração da tua filha. Também agora, Senhor, nós vamos estar ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor, através da tua filha. Ó Papai de poder, irmã Angelina, Pai de poder, aleluia, abençoa a tua filha e venha fazendo, Senhor, aleluia, os teus propósitos agora e sempre. Amém. O irmão Daniel já recolheu as ofertas? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, enquanto eu seguro um pouquinho aqui, isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensou o pastor Jesus. Só a pastora Jesus. Glória a Deus. Amados, coisa boa é viver em comunhão com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muitas horas o plano nosso não está no plano de Deus. Era para mim estar aqui às 9 horas junto com os irmãos. Não foi possível. Eu e o irmão Givaldo. Nós estamos perdoados, irmão? Amém. Amém? Glória a Deus. É errado, sabia que é errado falar assim, nós estamos perdoados? Vocês podem nos perdoar, igreja? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Missionária Delita. Fica à vontade, né? Vou lá para trás. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, louvado a Deus, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Eu só conheço o pastor e a pastora e as filhas, né? Louvado seja Deus. E é, mano, os outros, né? Que vai estar junto conosco para ir morar no céu. Irmãos, eu estou muito grato nessa tarde, nessa manhã gloriosa, a qual ontem eu estava em casa fazendo minha janta, daqui a pouco o telefone tocou e a irmã me convidando para mim trazer uma palavra aqui da parte do Senhor para nessa consagração. Então, irmãos, é um privilégio muito maravilhoso que o Senhor nos dá, louvado-se Deus, para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, eu não vou falar que eu não sei pregar. Porque uma certa vez, irmão, fui numa viagem, já vou entrar na mensagem. Uma certa vez, irmão, eu fui numa viagem e chegou lá o pastor falou assim, irmão, vai trazer a palavra. E a igreja estava lotada de gente. E aí, irmão, peguei o microfone e falei assim, ó, irmãos, eu não sei pregar. Eu só sei falar que Jesus me salvou, me libertou e eu estou aqui. Irmão, naquela hora que eu falei naquela maneira que eu não sabia pregar, o Espírito Santo falou comigo, realmente você não sabe pregar, mas quem vai trazer a palavra é o Espírito Santo. É Deus que vai pôr a palavra na tua boca para você falar. Que de nós mesmos nós somos pó e poeira, mas é o Espírito Santo que vai pôr a palavra nos nossos lábios para nós ministrar para a igreja. Irmão, daquele dia eu senti uma vergonha tão grande, mano, tão grande, parece que eu queria entrar assim embaixo assim do púlpito, se esconder de vergonha do Espírito Santo, que eu fiquei com muita vergonha. Então, irmãos, louvado-se Deus, nunca mais eu falei, porque vai enviar a palavra e que vai nos dar vitória em nome de Jesus. Irmãos, uma palavra muito gloriosa, louvado seja Deus, aqui que fala da peleja, Deus concede a Josafá a vitória dos seus inimigos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui o Senhor fala assim, então Josafá, 23 em diante. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e pregoou um jejum em toda Judá. E Judá ajuntou-se e pediu socorro ao Senhor, também de toda a cidade de Judá, e vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá em Jerusalém e na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não há tu Deus
no céu, pois tu és o Deus, o dominador sobre todos os reinos de gentes, e na sua mão foi a força, e poder não há quem o possa resistir. Irmãos, aqui, louvado-se Deus, a palavra de Deus fala, Josafá, ele estava numa peleja muito grande, e seus inimigos, ele não estava impedindo a bênção deles. E ali, irmão, louvado-se Deus, e Josafá, ficou, irmão, desorientado, muitas das vezes, preocupado, que os inimigos vinham para tirar a paz, para tirar as bênçãos dele. E ele, o que ele fez? Juntou todo o povo da congregação, todo o povo ali de Judá, e foi fazer o quê? Foi clamar. E você está no lugar certo. Nós estamos no lugar certo, a clamar ao Senhor. Louvado a Deus. Então ele começou a clamar, não, vamos juntar o povo, porque uma andorinha só não faz verão. Mas louvado seja Deus ali, vamos juntar o povo naquela congregação, e começou a clamar, buscar o Senhor, buscar Deus. E aí Deus respondeu a Josafá. Deus respondeu aquele povo, irmão, e os inimigos, irmão, ele ficou envergonhado, porque o nosso Deus, ele vive, ele reina, ele é ontem, hoje, ele é eternamente. O nosso Deus, irmão, muitas das vezes, o Deus de passado fazer isso, não, ele faz ainda hoje. Só depende da nossa posição diante de Deus. Irmão, se nós põe na nossa posição diante do Senhor, irmão, Deus ainda continua fazendo maravilha. Deus ainda continua curando, Deus ainda continua libertando, Deus ainda continua fazendo maravilhas no nosso meio. Não depende de nós, para a glória do Senhor Jesus. E ali, irmão, louvado seja Deus, Josafá se pôs de pé. E nessa manhã, irmão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos de pé na presença do Senhor? Nós estamos cocheando? Nós estamos pensando no outro está aqui, mas o corpo está lá? Louvado seja Deus. Uma certa vez, irmão, nós estávamos na igreja, e eu achei admirado, aquele culto maravilhoso, no domingo, estava lotado de gente, e eu estava na frente, eu estava atrás. E ali, irmão, quando eu abri meus olhos assim, e eu via o espírito da irmã saindo para fora, indo, a mão sentada, e o espírito saiu. Nunca tinha visto uma coisa dessa. Saiu, ia para fora, a igreja fora. Eu olhei bem assim, Jesus, o que é isso? Eu disse, não, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. O espírito está lá fora, está querendo ir embora. E ali, irmão, o Senhor me deu discernimento. Então, muitas das vezes é isso, irmão. Muitas das vezes Deus não ouve nossa oração, porque muitas das vezes o nosso corpo está aqui, mas seu pensamento está longe, além das coisas que não é para estar. Louvado seja Deus. E aqui, irmão, Josafá se pôs de pé no meio da congregação em Jerusalém e na casa do Senhor, diante do pátio do Senhor. Louvado seja Deus. E ali, irmão, eles começaram a afrontar. Louvado seja Deus. E, irmão, e Deus, louvado Deus, ai daquele que afrontar o povo de Deus. Ai daquele que tocar nas meninas dos olhos de Deus. Nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. E ali, irmão, Josafá começou a orar, juntou o povo, né? Louvado seja Deus. E grande foi a batalha, mas também grande foi a vitória no meio do povo ali de Josafá. Louvado seja Deus. E ali, irmão, eu vejo, irmão, em outras passagens, louvado seja Deus, como Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele foi acusado. Irmão, louva-se Deus, ele foi acusado de orar 3 vezes ao dia. E ali aquele rei, louvado seja Deus, olha, eu edito aqui para todo mundo se dobrar diante dos deuses, e louvado seja Deus, e aquele que não adorar, vai, louvado seja Deus, ter dano. E de repente, irmão, Daniel não se intimidou. Ele começou a orar. Mesma oração que ele fazia, mas 3 vezes ao dia. E ele começou a orar. Alguém, irmão, viu dele lá de cima orando. E correu e foi falar para o rei. Ó rei, não obedeceu a sua voz, está orando. E de repente, irmão, chegou o dia
de apresentar para o rei quem estava orando, quem estava fora da presença dos deuses dele. E ele disse, Daniel, não obedeceu. E ali, irmão, ele foi para a cova. Mas aí, irmão, louvado seja Deus, quem estava com ele lá? O leão da tribo de Judá. Jesus, Deus estava com ele lá e livrou ele da mão do leão. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, irmão, estamos na mão do Senhor. E Deus vai livrar, vai dar vitória para a glória do Senhor Jesus. E aqui, irmão, louvado seja Deus, a vitória, recebeu a sua bênção. Louvado Deus, Jeremias 33:3. Clamas a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Louvado seja Deus. Então, irmão, o segredo nosso é buscar, é clamar. Se nós recebemos, se nós tivermos com a nossa fé firme em Deus buscando, irmão, a vitória é certa. A vitória está nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Os irmãos continuam clamando. Uma certa vez, irmão, nós passamos nesse mesmo processo. Louvado seja Deus. A igreja se levantaram e a igreja de oração e recebemos a vitória. Louvado seja Deus. Uma certa vez, irmão, louvado seja Deus, não vou sair fora da palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, eu passei num processo muito difícil. Ali com o meu filho, né? O meu filho, louvado seja Deus, ele morava comigo. Aleluia. Mas era plano de Deus, irmão, na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha nora, era plano do Senhor. Aleluia. Ele morava no quintal comigo. Mas cada filho, cada mãe quer ter o seu filho na sua casa, louvado seja Deus. Aleluia. Não é que eu queria tocar ele, mas ele queria ter a liberdade dele ter sua casa, a sua vida particular. Louvado seja Deus. E ali, irmão, ele saiu do trabalho, louvado seja Deus, a firma mandou embora, e ele pegou e chegou em casa e foi embora. Louvado seja Deus. Tinha 11 anos de firma. E ali, irmão, ele falou assim, filho, agora dá para você comprar uma casinha, né, para você, né, no seu nome, na sua casa, mesmo que você mora aqui, mas é bom, né, o filho tem uma liberdade, tem sua casa. Ele estava no computador, de costa, ele falou assim para mim assim, mãe, esse dinheiro não vai dar nem para mim tomar de cachaça. Aí eu peguei, o sangue de Jesus a poder, você não vai fazer isso, você vai comprar a sua casa. Eu disse, mãe, esse dinheiro não dá para mim comprar minha casa. Sim, vai dar sim. Vai dar porque Deus vai te abençoar. Irmão, daquele dia começou uma luta. E apareceu uma casa para ele comprar. E ele não tinha condições de comprar aquela casa. O dinheiro era pouco. Aí com a ajuda da minha nora, que também ela tinha um pouquinho, e com a ajuda dele, também mesmo assim não dava. E ali, irmão, sabe o que eu fiz? Entrei no jejum, entrei na oração, buscando ao Senhor. Senhor, eu quero a vitória do meu filho. O Senhor prometeu que vai me dar a casa do meu filho, eu creio. E eu vou conseguir, porque o Senhor é Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Irmão, eu entrei no jejum. Eu fiquei, irmão, parece que eu estava grávida novamente. Parece que eu estava com ele dentro da barriga, sabe? Parece gerando a dor. Irmão, eu clamava, buscava, chorava, lamentava, louvava Deus e buscando a presença do Senhor. Parece que eu estava gerando outro filho. E ali, irmão, louvado Deus, buscando ao Senhor. E cada dia, não, mãe, não dá. Vai dar. E a mulher não queria só o dinheiro toda a casa. E não queria metade. E aquela luta. E não vai dar. Deus vai preparar, Deus vai fazer. Deus vai... Irmão, como foi uma madrugada, louvado seja Deus. Eu levantei de madrugada, fui orar. Senhor, prepara. Hoje é o último dia dessa decisão dessa casa. Senhor, põe nas mãos dele. Senhor, faça um milagre, faça uma obra, mesmo que ele não tenha condições, mas abre as portas que ele possa comprar essa casa. E ali, irmão, louvado seja Deus, quando foi 6 horas da manhã, louvado seja Deus, 7 horas da manhã, eles iam lá para fechar o negócio da casa, e tinha outra pessoa para comprar essa casa, já estava com o dinheiro todo na mão. Olha, irmão, que coisa linda que Deus fez. E de repente, irmão, eles foram lá para
fechar a casa e nada, nosso Deus. E o Senhor falou assim: se acalma, se aquiete. Esta peleja não é tua. Eu estou no controle dessa peleja. Não tereis que pelejar, mas eu estou na tua frente. Louvado a Deus. E meu filho foi lá, irmão. Quando chegou lá, louvado seja Deus, para fechar a casa, a mulher falou assim: não, eu não quero metade do dinheiro, eu quero todo. E de repente, irmão, a gente orando, aí ela pegou e falou assim: espera aí um pouco. Então faz assim, então você me dá esse dinheiro que você tem e você vai pagar os poucos. Ela concordou, irmão, e fechou aquela casa para a glória do Senhor Jesus. E Deus abençoou, e louvado-se Deus. E ali, irmão, fechou a casa e ele pagava R$500 por mês, né, em 2 anos por mês, e fechou a casa, acabou de pagar para a glória do Senhor Jesus. Irmão, foi uma luta, uma travada, foi uma batalha travada, mas se nós deixarmos, louvado seja Deus, nós não vence a guerra, mas se nós formos por cima, Senhor, Deus nos dará a vitória, e a vitória é grande, irmão. Hoje ele está na casa dele, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Irmão, mesmo que estava só o tijolo, mas o Senhor abençoou grandemente. Hoje tem uma casa, irmão, exemplar. Louvado seja Deus. Deus deu vitória. A irmã Neuza está de prova aí, vizinho dela. Louvado seja Deus, para a glória do Senhor Jesus. Irmão, se nós formos cruzar os braços, o inimigo vai rir de você, de nós. Cadê o Deus dela? Porque aqui o povo falava: cadê o Deus dele? Mas o Senhor, irmão, é aquele escondido. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor fala ainda na sua palavra, irmão, louvado seja Deus, e disse: dai ouvido todos os Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustai por causa de grandes multidão, pois a peleja não é vossa. Essa peleja, irmão, não é nossa. Essa peleja, irmão, é de Deus. O que nós temos que fazer, irmão, é pôr nossa vida diante do Senhor. É orar ao Senhor, consagrar nossa vida, confiar no Senhor, buscar Ele, acreditar que Deus Ele é vivo, acreditar que Deus Ele está conosco, para que Deus possa me abençoar, vir salvar, vir libertar, tudo que está fora do lugar, vir no lugar certo, e a bênção continua, e o nome do Senhor ser glorificado, porque aqui, ó, já dá glória, confia já no Senhor, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que ali morreu na cruz para nos salvar, para nos dar esse direito da salvação, esse direito na casa do Senhor. Vamos glorificar, exaltar o santo nome do Senhor. E ali, irmãos, eles foram glorificar ao Senhor. Irmão, a passagem também de Ana. Ana, irmão, Deus também tinha uma causa para clamar, para buscar. Ela, irmão, ela sofria muito porque ela não tinha filho. Ela desejava ser um filho, né? E o filho, irmão, era um filho que era amado, era a promessa do Senhor. Deus tinha prometido um filho para ela. Mas, irmão, se Deus passando o tempo, ela achava que não ia ter mais. E a outra rindo dela, zombava dela. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmão, a sua vitória não chega, a sua bênção não chega. Ah lá, ela busca tanto, cadê a vitória dela? Ela fala tanto da vitória, cadê a vitória? Cadê os filhos dela na igreja? Cadê a família dela na igreja? Cadê isso? Cadê? Mas Deus, Ele vai nos surpreender com a vitória que Ele tem para nos dar. Louvado seja Deus. E ali, irmão, Ana começou: não, eu vou ter que clamar, eu vou buscar a Deus. E ali, irmão, quando ela chegou no templo, ela foi até caluniada, você está embriagada. O próprio sacerdote disse: mulher, tu está embriagada. Louvado seja Deus. Ela olhou para ele e disse: olha, louvado seja Deus, não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou com o meu coração triste, amargurado. Louvado seja Deus. E ali, irmão, naquele dia, naquela noite, ela recebeu sua
vitória, porque o homem de Deus decretou a vitória. Então, vai e que Deus conceda o desejo do teu coração. Então, nessa manhã, que você sai daqui com a posse da vitória, sai daqui com a posse da bênção que o Senhor está nos dando nessa manhã, para a glória e louvor do Senhor. E aquela mulher, ela não comia mais, não bebia mais, talvez ela nem dormia mais, de tanta angústia no seu coração, desejo de ter aquele filho. E muitas das vezes, irmão, você não dorme mais, você vira para lá, vira para cá, não tem mais sono, só pensando no problema. Mas nesta manhã, esta peleja não tereis que pelejar. Não pede o livramento do Senhor, e a vitória chegará na sua vida, na nossa vida, para a glória do Senhor. E aquela mulher não levantou ali, comeu, bebeu e foi para a sua casa alegre, porque o semblante não era mais de triste. Louvado seja Deus, que coisa linda, irmão, coisa gloriosa. E ali, irmão, quando ela chegou em casa, Deus concedeu a vitória para ela. Irmão, talvez quando você chegar na sua casa, a vitória está na sua casa, a bênção está na sua casa, a sua família está bem, o seu lar está bem, a sua casa está bem, está tudo bem, porque a vitória do Senhor chegou na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na sua vizinhança. Deus nos dará vitória, porque nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus de fogo, um Deus que tudo pode. Louvado seja Deus. E ali, irmão, Ana, depois de um ano, irmão, ela foi lá, voltou lá para agradecer. Olha, meu Senhor, aqui está a bênção que eu orava, chorava, eu vim te apresentar, deixar nos pés do Senhor. E ali, irmão, ela fez o voto e cumpriu com o seu voto. E ela foi entregar o seu filho ali para servir ao Senhor ali na casa ali do sacerdote. Irmãos, e o Senhor, irmão, se agradou disso. E ela teve mais 6 filhos. Louvado seja Deus. Uma mulher, irmão, já idosa, não podia ter filho. Ela teve muito mais filhos para se alegrar junto com seus filhos. Então, muitas das vezes, irmão, a bênção do Senhor, muitas das vezes não é só para você, mas Deus vai multiplicar, irmão, essas orações. Muitas das vezes é muito doído, é muito cansativo, passar dias e dias orando, né, o dia inteiro orando, é cansativo, mas a vitória chegará, a bênção chegará na sua vida, o gratificante Deus confirmará a vitória e dará nas suas mãos a bênção que Ele deseja ter nas suas vidas para a glória do Senhor. E aqui, irmão, o Senhor falando ainda com Josafá: amanhã descerei contra eles, e eis que sobre pela ladeira de Zim, e acharei no fim do vale, e diante do deserto de Jerusalém. E nessa peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, e Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustais. Amanhã lhe sairá ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmão, o que Deus faz hoje, nós não entendemos. O que Deus vai estar fazendo hoje, nós não estamos entendendo nada. Mas amanhã você vai entender tudo aquilo que você fez, que Deus vai dar esse discernimento. Por que você está passando esse processo? Porque a igreja está passando esse processo. Deus vai dar o entendimento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, Josafá, ele confiou no Senhor. Irmão, nós não somos diferentes. Nós não somos o mesmo povo, o mesmo Deus. Louvado seja Deus. Será que Deus mudou? Não. O mesmo Deus que está conosco, está com Josafá, está conosco nessa manhã para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Então aqui, irmão, nessa palavra, eu senti que Deus falava assim, aqui, amanhã descerei contra eles e saberei
descerei pela ladeira de Zim, e acharei o fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Irmão, então descansa, dorme em paz, que amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio nosso, e os inimigos vai cair por terra. Louvado seja. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, como eu já falei. Louvado seja Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, irmão, Ele é maravilhoso. Ele concede a bênção. Ele concede a vitória. Louvado seja Deus. Para que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando a vitória, por de pé. Louvado seja Deus, que é necessário, irmão. Muitas das vezes, como o irmão falou assim, muitas das vezes as provas vêm para nós chegar mais pertinho de Deus. Porque se não tiver tudo bem, quem é que vai buscar o Senhor? Né? Ter um bom salário, um bom emprego, uma boa casa, uma boa vida, né? Todo fim de semana saindo para ir para as praias, para os eventos, né? Quem é que vai buscar Deus? Vai pensar em Deus? Não. Muitas das vezes Deus dá aquele arrojo assim, ó, a gente para mostrar que Deus, Ele é Deus. Que Deus, Ele é Deus. Aleluia. Então, Deus, Ele é fiel para cumprir com sua palavra. Louvado seja Deus. Na minha casa, irmão, louvado seja Deus, eu e meus netos servimos ao Senhor. Os filhos, né? Mas eu estou esperando a promessa do Senhor Jesus. Meu esposo, Deus tem promessa. E sabe o que Deus está fazendo? Eu falei para ele assim, não, deixa Deus trabalhar. Porque assim, se você é de salvação, Deus vai te apertar para você vir na salvação. Louvado seja Deus. E ali eu estou esperando a salvação dele, que Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Vai, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai salvar. E Deus já começou a arrochar ele, começou a apertar, porque para ele reconhecer que existe um Todo-Poderoso para salvar e libertar. Louvado seja Deus. E aí, irmão, eu estou vendo já ele correndo para a igreja, irmão. Ele toda semana está indo na igreja. Louvado seja Deus. Vai na igreja buscar o Senhor. Se é isso aí, pode ir mesmo. Porque eu já estou cansada, estou ficando cansada. Olha, eu preciso de alguém me ajudar. Pode correr para a casa do Senhor, me ajudar em oração. Porque tem hora que o fardo é pesado. Tem hora que a luta é pesada. Tem hora que você acha, vê de um lado, vê do outro, você não encontra ajuda. Mas tem hora, irmão, no nosso Deus, Deus fala para nós não parar, não estacionar, porque a vitória vem. E louvado seja Deus, como Josafá recebeu a sua vitória. E aqui, irmão, no 20 fala assim, ó, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, e pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estarei seguro, crendo nos seus profetas, e sereis prosperado, e serei prosperado. Louvado seja Deus. Então Josafá dando uma notícia boa para aquele povo. Louvado seja Deus. Então a notícia, louvado seja Deus, e pela manhã cedo eles se levantaram, louvado seja Deus, que o Senhor já era com eles, o Senhor estava abençoando, o Senhor dando vitória, e nesta manhã, irmão, o Senhor também já sai com a porta da vitória, o Senhor já está abençoado, você já está cheio da palavra do Senhor, já está cheio da bênção. Não desista do seu sonho, aquilo que Deus prometeu, Ele